Queridos, hoje nós vamos começar, é o primeiro domingo de dezembro, o Natal está às portas. Muitos estão dizendo e comentando que o ano passou assim, outros estão dizendo, meu Deus, passe logo esse ano, porque foi muito difícil. De fato, para alguns foram muitos fatos, muitos acontecimentos, muitas coisas que a gente não gostaria que tivesse acontecido no país, e aconteceram. Nós temos hoje um país, infelizmente, empobrecido. 12 milhões de desempregados estão hoje no nosso país. Hoje, mais uma vez, contemplamos as ruas falando para aqueles que estão dirigindo o nosso país. Temos aqui no nosso meio um dos nossos senadores. Queremos, no final do culto, orar por você, Deca, e deixar um recado para você. É que essa igreja deseja que o pacote anticorrupção passe integralmente no Senado Federal. E contamos com você para esse país mudar. Queremos orar por você e pelos seus pares no Congresso. Tantas coisas ruins aconteceram, mas Deus nos preservou e nos permitiu que, pela sua graça, chegássemos aqui. Vamos, nesses 4 domingos de dezembro, refletir sobre 4 palavras-chave que explicam o significado de Cristo e como, ao longo da história, Cristo foi preparado e o grande plano de Deus se concretiza na pessoa dele quando o reino de Deus está sendo inaugurado. A primeira palavra, que é a de hoje, é a palavra silêncio. No próximo domingo, seremos ministrados sobre a palavra anunciação, que também poderia ser preparação. No domingo de Natal, dia 25, nós iremos falar sobre encarnação, quando o rei e o reino vêm. E no último domingo nós iremos falar sobre glorificação, quando o reino de Deus estará consumado, haverá novos céus, haverá nova terra, e nós estaremos com o Senhor, cumprindo todo o propósito que Ele tem, e que no Natal ficou claro qual é. É que um novo povo, chamado por Ele, possa por Ele reinar, ou com Ele reinar, e ter uma nova realidade de vida, para a glória do Seu nome. Então, hoje nós começaremos falando do silêncio. E como é possível falar do silêncio? Eu tentei escrever aqui no seu enfoque, que eu peço que você abra, aquilo que eu acho que é o silêncio mais sonoro que nós podemos ter, e que eu chamei de o silêncio altissonante de Deus, que é quando o silêncio fala, que é quando a ausência de ruído se torna um grande discurso. E eu coloco aqui algumas situações do dias de hoje, daquele incidente terrível, aquele acidente terrível que matou aqueles jovens profissionais do time de futebol do Chapecoense. Coloco quando aquela miserável decisão de uma primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que uma criança, um ser vivo de até 3 meses de idade, poderia ser descartado numa lata de lixo, ainda que tartarugas e animais silvestres não possam ser mortos. Falo do terceiro parágrafo de como representantes do povo, em Câmara dos Deputados, escarraram e cuspiram em mais de 2.400.000 pessoas que assinaram, inclusive nós que estamos aqui, as 10 medidas contra a corrupção, numa medida de autoproteção. Fala aí de como no Senado, o presidente do Senado, que eu chamo de facínora, cínico, decidiu dar um rito expresso na calada da noite, enquanto nós estávamos enlutados com aquela tragédia, tentando fazer com que aquele Congresso Nacional, e particularmente o Senado, sem ter conhecimento e debater pelas comissões devidas, fora chamado para decidir jogar na lata do lixo aquelas 10 medidas. Mas é mais do que esses silêncios, que parecem ser os silêncios que Deus é pego de surpresa, como eu coloco, um inerte silêncio, e parece que Deus não está falando,
Mas mais do que esse silêncio, existe um silêncio que durou 400 anos, em que para aquele povo, daquelas gerações e daquele povo, daquela época, parecia que Deus estava calado. É aquele período em que nós chamamos de período interbíblico, quando o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, profetizou, e passou-se 1, 2, 3, pelo menos 10 gerações, e os meninos ouviam falar da promessa de que o Messias viria e perguntavam a seus pais, e os pais diziam que tinham ouvido dos seus avós, e os avós diziam que tinham ouvido dos seus ancestrais, e aparentemente sob o tacão dos persas, depois dos romanos, Deus parecia em inerte silêncio. Parecia que não estava mais falando com o seu povo, até que Deus enviou uma voz, um homem chamado João Batista, que saiu do deserto da Judéia, estranho, vestido de camelos, comendo mel silvestre e gafanhotos, e clamando, dizendo assim: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. No meio desse silêncio, eu digo: arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. Esse silêncio foi quebrado numa noite estrelada em Belém da Judéia, quando o bebê Jesus chora, saindo do ventre da Virgem Maria. E a partir dali ficou claro que toda aquela preparação não era um silêncio inerte de Deus, era um silêncio altissonante de Deus. E é para refletir sobre esse silêncio altissonante que eu os convido a abrir a palavra do Senhor, no momento de maior silêncio que houve em todo o universo, quando toda essa história chegou ao seu ápice, e Jesus, calado diante de homens, permaneceu silencioso, mas com o seu silêncio ele falava muito. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, particularmente, capítulo 26, versículo 57. Jesus está perante os poderosos representantes da religião e da lei dos judeus. Era o Supremo Tribunal Federal da época. A corte do Sinédrio dirimia todas as dúvidas legais e religiosas da época. E Jesus tinha sido preso como se fosse um criminoso, traído por um dos seus mais próximos companheiros, e é apresentado na casa de Caifás, o sumo sacerdote, e ali se passa um interrogatório. E veja o que é que Jesus fala, mas veja também o que Jesus não fala. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 26, versos 57 em diante. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe. Seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este aí disse que pode destruir o templo, o santuário de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
E aí Jesus responde: tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? E eles então responderam: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Nesse momento, Jesus guardou silêncio, e o que ele disse voltou-se contra ele. Vamos orar nesse momento. Ó Deus amado e querido Pai, queremos nessa hora rogar que a iluminação do Teu Santo Espírito possa trazer à nossa mente e ao nosso coração a clareza para compreender a Tua palavra, que foi escrita e inspirada pelo Teu Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que está aqui neste lugar, que habita naqueles que creem em Cristo, e que nos ajuda a compreender, iluminando o nosso entendimento, guiando o nosso raciocínio, aclarando as nossas ideias, e nos permitindo ver para além da nossa racionalidade, e não apenas nos permitindo ver e entender, mas também nos tocando a alma, e nos transformando, ó Pai, de dentro para fora. Nós rogamos, ó Deus, que nesta hora Tu tomes este lugar nas Tuas mãos, e Tu hajas aqui no nosso meio, falando aos nossos corações, porque certamente Tu falas, certamente Tu dizes as Tuas verdades, e quando Tu guardas o Teu silêncio, algo certamente está neste silêncio altissonante do Senhor. Ó Deus, fala conosco, para que nós possamos ouvir a Tua voz. É o que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, a carta que tem por nome na Bíblia de Hebreus, começa dizendo assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, Hebreus capítulo 1, verso 1, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, referindo-se àquele período, que começou naquele período, falou Deus pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse pequeno trecho, que é uma espécie de introdução de tudo aquilo que a carta aos Hebreus vai expor, mostrando a superioridade de Cristo sobre Moisés, e, consequentemente, a superioridade da nova aliança da graça sobre a aliança da lei, mostrando a superioridade de Jesus como sumo sacerdote, superior a Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, e mostrando a superioridade de Jesus como rei, porque até os anjos, os seres angelicais, prestam culto e adoração e se submetem à sua vontade. Ângelos são mensageiros do rei. Nesse pequeno trecho de apenas 4 versículos, o escritor, inspirado por Deus, começa dizendo: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus é um Deus que fala. Ele fala quando cria todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus, a terra, porém era sem forma e vazia, e então disse Deus: haja luz, e houve luz.
E a cada palavra que Deus proferia, algo era criado. Deus fala, e pela palavra do seu poder, todas as coisas são criadas. Ele também fala quando sustenta na sua providência, pela sua palavra, todas as coisas, do microcosmo ao macrocosmo, do universo ao mundo subatômico. Tudo é sustentado pela palavra de Deus, que sustenta na sua providência todas as coisas, de modo que nada foge ao seu controle. Todas as coisas se encaminham, quer tenham consciência ou não tenham consciência, para cumprir o propósito de Deus. Chamamos de providência não apenas aquilo que Deus supre das nossas necessidades, mas também aquilo que Deus ordena para que aquilo que foi criado seja sustentado dentro de um programa que vá convergir no final para a glória do seu nome. Daí porque temos absoluta certeza que, embora o caos possa reinar no nosso país e no mundo, Deus continua assentado no alto e sublime trono, Ele está completamente no controle e nada foge do seu controle, porque Ele controla todas as coisas pela palavra que Ele profere. Mas Deus, de maneira muito clara, diz o texto aos Hebreus, que Ele fala não apenas na criação, na sustentação, mas também na salvação, porque diz o texto que, se outrora Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e aí se inclui visões, sonhos, teofanias, cristofanias, quando seres angelicais apareciam em forma de homem para manifestar a vontade de Deus, como fazia com os grandes patriarcas, diz o texto que nesse tempo, Jesus é a maior palavra que Deus deu ao homem, porque diz que nestes últimos dias, verso 2 de Hebreus capítulo 1, Ele nos falou pelo Filho, mostrando a superioridade da revelação de Deus, da vontade de Deus, do caráter de Deus na pessoa de Jesus. E de fato é isso mesmo, Jesus é a expressão, como diz o texto, do ser de Deus. Nele habita toda a divindade. Jesus é o próprio Deus feito homem. E o ato dele vir, como nós estaremos comemorando no dia 25, ainda que não tenhamos certeza se ele veio de fato no dia 25, provavelmente não, quando comemoramos o seu Natal, estamos comemorando o fato de que Deus está falando, e falando por intermédio de um ato concreto na história. Vindo à plenitude dos tempos, diz Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 4, verso 4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para salvar e resgatar os que estavam oprimidos pela lei, que os culpava e os condenava, mas não tinha poder de salvá-los. Deus fala, portanto, na criação, na providência e sustentação de Deus e na salvação. Mas há momentos que Deus cala. E talvez um momento dos mais extensos em que Deus calou foi justamente aquele período em que, por 400 anos, o chamado silêncio profético, o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, nenhum profeta se levantou em Israel. O povo desesperado queria ouvir e entender o que estava acontecendo, por que os persas os dominavam, porque depois dos persas os romanos dominavam, por que eles não eram mais uma nação independente e autônoma, como Deus havia prometido quando disse a Moisés: tira meu povo, sai com meu povo, porque eu lhes darei uma terra que mana leite e mel. E essa história já estava antiga, porque depois dos babilônicos vieram os assírios, depois dos assírios os gregos, depois dos gregos os persas, depois dos persas os romanos, e agora eles estavam debaixo do tacão opressor de César, e não havia liberdade alguma, e até a liberdade religiosa que eles tinham era vigiada, porque o sumo sacerdote, esse que interrogou Jesus, e diante do qual Jesus ficou em silêncio, era nada mais do que uma figura simbólica que os próprios romanos indicavam, e que por isso precisava, não apenas por questões religiosas, mas por questões políticas, agradar a César. Por que Deus passou 400 anos em silêncio? Por
Por que aquele silêncio profético não representa insensibilidade e indiferença da parte de Deus? Por que nós podemos compreender que, de fato, quando Deus se calou durante aqueles 400 anos, Ele estava falando, mas falando de uma outra forma? E por que o povo não entendeu esta fala que não é audível de Deus? E por que nós também não entendemos quando Deus se coloca em silêncio diante de nós? Creio eu, queridos, que esse episódio do interrogatório de Jesus, que obviamente é um episódio histórico, ocorrido no tempo e no espaço, e que tem o seu sentido original claramente para demonstrar a paixão de Cristo e a morte dele injusta pelos nossos pecados, mas que, nesta ocasião, nos serve muito bem para entender por que Jesus, ficando em silêncio, acaba sendo uma representação do silêncio de Deus por aqueles 400 anos e em qualquer momento em que Ele aparentemente está com a boca fechada e nos deixa imaginando o que porventura Ele está falando conosco. Voltemos então ao texto, Mateus capítulo 26 e 57. Porque o que nós queremos demonstrar nesta noite é que esse texto e aquilo que está envolvido nele expressa exatamente o silêncio altissonante de Deus. Entenda o que está acontecendo. Como eu falei, Jesus tinha acabado de ser preso. Verso 47 em diante. Judas traiu, levou com ele uma grande turba, verso 47, com espadas e porretes. Essa turma da pesada, esse pilotão de choque, que prendeu Jesus no Jardim das Oliveiras, tinha sido enviado, veja o verso 47, vinha da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Eles eram os paus mandados do sacerdote, eles eram aqueles que faziam as ordens dele, faziam parte de uma espécie de guarda do templo, tanto é que entre eles havia o capitão do templo, que era uma espécie de guarda do templo, um guarda religioso. Mateus 26, verso 47. E quando eles chegam ali, o traidor já tinha enviado, ou combinado com eles um sinal, e o sinal era um beijo, o famoso beijo da traição de Judas, e diz o texto que ele o beijou, e na hora em que ele beijou, sabendo Jesus tudo o que estava acontecendo, quando ele se aproxima e diz, salve, mestre, e o beija, Jesus propositadamente, mas com sinceridade, diz o seguinte, verso 50, amigo, para que viestes? Sabendo que era um beijo de traição. Diante do gesto, Jesus é preso, põe as mãos sobre ele e o prendem. E Pedro, nós sabemos por um outro evangelho, que era aquele sujeito temperamental, saca da sua espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, verso 51, e dizem alguns que, na verdade, Pedro queria rachar a cabeça do sujeito ao meio, mas é porque o cabo foi ligeiro e fez assim, e aí só perdeu a orelha. Jesus, mostrando que era do amor e da paz, e aquilo que estava acontecendo cumpria um propósito, põe a orelha do sujeito de volta, faz um milagre diante daqueles que o prendiam e que estavam com o coração cheio de ira e de revolta, e então eles o levam para ser interrogado. Queridos, era uma época em que havia tido muitos que tinham aparecido antes, dizendo serem os Messias. De modo que qualquer rebeliãozinha que houvesse ali na Judéia, principalmente, os romanos botavam os olhos e usavam o poder religioso para flagrar, ou às vezes era o contrário, e denunciar esses supostos messias, e imediatamente eles eram presos, e a rebelião e a sedição, a possibilidade do levante contra Roma seria totalmente, como de fato foi em várias ocasiões, abafado. Jesus era um perigo, você vê os evangelhos, a partir de um determinado momento eles colocam no coração o desejo de matar Jesus, porque ele representava um perigo religioso para o sinédrio, político para os romanos, e ali então Jesus é levado para ser interrogado. Um interrogatório de araque, fake, para inglês ver. Porque diz o texto que eles estavam
na verdade, procurando, verso 59, algum tipo de testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Obviamente que eles tiveram dificuldades de encontrar, mas duas pessoas, que era o mínimo minimorum, pelo menos duas pessoas precisavam atestar um fato para serem tidas por testemunhas e a pessoa ser levada ao tribunal. Duas aparecem, e a principal acusação que é feita contra Jesus é que ele tinha dito que poderia destruir o santuário de Deus, referindo-se ao templo que Herodes o Grande havia reconstruído do antigo templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Segundo aquelas duas testemunhas, Jesus havia dito: posso destruir, verso 61, o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E por causa daquilo que foi dito, e principalmente por causa do silêncio de Jesus, porque diz o texto que diante daquela acusação das duas testemunhas, verso 62, Jesus, ou melhor, sumo sacerdote, se levanta e pergunta a Jesus e diz assim: nada respondes aos que te acusam, os que depõem contra ti? E diz o texto que Jesus guardou silêncio, e então o sumo sacerdote, e daí surge a ideia de que quem cala consente, é daqui que surge o ditado popular. Jesus calando-se, então, o sumo sacerdote conclui erroneamente que o seu silêncio era um assentimento de culpa, um reconhecimento de culpa, porque ele então diz: é blasfêmia, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E quando Jesus responde acerca dessa segunda possibilidade, que representava algo ainda mais sério do que destruir o santuário, porque representava a quebra do monoteísmo judaico, já que só existe um único Deus, e ele, sendo o suposto Filho de Deus, estaria dizendo que haveria mais de um Deus. Jesus então responde, não com silêncio, mas dizendo apenas o seguinte: és tu que o dizes, que eu sou o Filho de Deus. E aí, para piorar a situação, acrescenta mais algo, porque ele diz que eu vos declaro desde agora, verso 64, que vós vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem dos céus. E então o sumo sacerdote rasga suas vestes, grita blasfêmia e indica para aquela turba formada de sacerdotes, 70 homens que julgavam a causa, o sinédrio era assim composto, que ele deveria ser levado para a morte. Verso 66, que vos parece? Responderam-lhe eles, é réu de morte. E então começaram a cuspir no rosto, dar murros em Jesus e brincar com a divindade de Jesus. Por que Jesus ficou em silêncio nessa ocasião? E por que, quando ele falou, acabou provocando acusação contra si mesmo? Vamos entender a razão. Por que o Deus que fala de tantas maneiras e sempre falou e nunca se omitiu de dizer a sua verdade e de manifestar a sua natureza e a sua vontade, dessa vez preferiu calar-se? Entenda, querido, Deus fala para aqueles que querem ouvi-lo. Deus fala para aqueles que sinceramente querem ouvi-lo. Deus fala para aqueles que sinceramente precisam ouvi-lo. Deus fala para aqueles que propositadamente Deus tem um propósito de que eles o ouçam. Quando o silêncio de Deus é mais altissonante do que qualquer palavra que ele profira, Deus prefere cerrar os lábios e no seu silêncio mostrar a dureza do coração do homem, a insensibilidade e a ingratidão do homem, a falta de desejo e a resistência do ser humano a ouvir a voz do Criador. Perceba que Jesus, que conhece todas as coisas, sabia que aquele julgamento era fake, era falso, era na verdade uma tramóia insidiosa, para que Jesus fosse levado a uma situação de ser condenado por aquilo que ele não era culpado. E, portanto, ele se cala. Quando o sumo sacerdote o interroga, fica muito claro
para Jesus que toda a trama já estava montada. E quando aquelas duas falsas testemunhas tiram uma palavra de Jesus do contexto, porque de fato Jesus disse e profetizou que destruiria o templo em 3 dias, reconstruiria. Mas ele falava ali, não no sentido literal de que as rochas do templo outrora de Salomão e do templo reconstruído de Herodes seriam derrubados. Ele estava falando de um templo muito mais importante, muito mais profundo, o verdadeiro templo, que é o templo do Espírito Santo. Ele, como a pessoa de Deus, no qual Deus habitava, porque lembra, João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo, a palavra se fez carne e habitou, tabernaculou, usando a mesma expressão para tabernáculo, templo de Deus, era Jesus. E como de fato aconteceu, 3 dias depois, ele ressuscitou, cumprindo esta palavra. Mas para o sumo sacerdote e os demais sacerdotes, aquela palavra foi tirada do contexto literalmente e interpretada para dizer que Jesus era alguém que estava indo contra a religião judaica, destruindo o seu principal símbolo, onde os sacrifícios eram feitos, onde Deus tinha a sua arca, ou eventualmente o Santíssimo Lugar estava ali com as figuras da lei, com as 2 tábuas da lei. Perceba, querido, que o que faz Jesus ficar em silêncio é a dureza do coração daqueles homens que de fato não queriam ouvi-lo, queriam um pretexto para julgá-lo, queriam um pretexto para condená-lo, e todas as vezes que Deus, conhecendo o coração humano, e assim havia acontecido muitas vezes antes, quando Jesus nos embates com os escribas e fariseus, percebendo a malícia, o engano, o raciocínio tortuoso, a crueldade e impiedade daqueles homens de sempre querer pegar ele na palavra, todas as vezes que aconteceu assim, Jesus devolvia a pergunta, denunciava a impiedade deles, ou simplesmente ficava em silêncio. Aqui ele fica em silêncio, porque Deus silencia quando o nosso coração não está querendo ouvir a voz dele. Quando o nosso coração já assentou no mais profundo da nossa alma, que pouco importa o que Deus falar, eu não quero ouvir. A Bíblia chama isso de dureza de coração. Quando a cerviz do homem é endurecida, e mesmo diante de 10 pragas, Faraó não consegue ver, não consegue ouvir o profeta de Deus, Moisés, dizendo: deixa o meu povo ir. E da mesma maneira como estes homens tentam manipular Moisés, prometendo e às vezes recuando e colocando, e as 10 pragas vinham, e mesmo assim Moisés não ouvia, Faraó não ouvia o que Moisés havia falado, como porta-voz de Deus, porque o coração dele era duro, incircunciso, recalcitrante contra Deus. É perigoso quando este silêncio de Deus se ouve diante dos nossos ouvidos, ou diante dos ouvidos de uma nação. O meu grande temor diante dos irmãos, eu digo com toda a responsabilidade, é que de tanto aqueles que deveriam nos liderar com temor ao Senhor, amor ao Criador e amor à imagem e semelhança dEle, repetem, multiplicam impiedade por meio de leis injustas, por meio de decisões injustas, por meio de procedimentos injustos, que um dia Deus se cale para o Brasil. Porque já aconteceu na história. Ora, se o próprio povo dele, Israel, houve um dia em que Deus se calou e disse: vocês vão sofrer debaixo do tacão dos babilônicos, dos assírios, dos persas, dos gregos e dos romanos, até que eu envie meu filho. Também pode acontecer conosco, também pode acontecer com você como família, também pode acontecer comigo. Esse Deus amoroso, cuja misericórdia de eternidade a eternidade, quando percebe que o coração do homem não quer ouvi-lo, quando percebe que o coração do homem está duro e resistente, ele dá silêncio por resposta. E o silêncio de Deus por resposta, querido, é um silêncio terrível.
Porque Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que expressa o seu amor pelo que fala. De modo que quando Ele silencia, o que Ele está expressando não é amor, é juízo. Ali, quem estava sendo julgado e condenado não era Jesus, era o sumo sacerdote, era o sinédrio. Parece que Jesus é a vítima. A Bíblia diz que Jesus em nenhum momento foi pego de surpresa e alguém lhe tomou a vida. Pelo contrário, ele já havia dito aos seus discípulos: olhe, a minha vida é minha. Foi o Pai que me deu este mandato e esta missão. Eu posso dar e retomá-la a qualquer momento. Ninguém me toma. Ninguém me tira. Ali Jesus estava condenando com o seu silêncio uma corte religiosa que precisava ouvir Deus. E é muito claro, porque depois do silêncio vem a fala de Jesus. E aqui eu traço um paralelo. Lembra dos 400 anos de silêncio profético? Depois daquele silêncio, qual foi a mensagem que se ouviu saindo da boca de João Batista? Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. E ele tem o machado na sua mão para abater a árvore e para arrancar as raízes. Isso é juízo de Deus. Depois do silêncio, segue-se o juízo. E o que acontece aqui é que quando aquele sumo sacerdote chega diante de Jesus, meio que peitando Jesus, abusando de autoridade. Isso é abuso de autoridade, viu? Um processo espúrio. Isso é abuso de autoridade. Peitando Jesus, aquele sumo sacerdote o afronta e diz assim: nada respondes, verso 62, ao que depõe contra ti. O que responder a mentiras? O que responder a um testemunho que claramente era falso? O que responder a um sofisma que aqueles homens estavam usando, se utilizando de instrumentos de duas falsidades, de duas testemunhas falsas, pecando contra a lei? Vocês conseguem compreender? O mandamento diz assim: não darás falso testemunho. E os mestres do mandamento, os doutores da lei, o sumo sacerdote, usa de subterfúgios, de pegar duas testemunhas claramente falsas para acusar Jesus. O que responder neste caso? Nada. E Jesus guarda silêncio. E o silêncio incomoda. Sabe, o silêncio incomoda. E aquilo foi incomodando aqueles homens. E aí, o sumo sacerdote usa uma expressão forte, que provoca, que impele, eu diria que obriga Jesus a responder. Veja o que é que ele diz no verso 63. Depois que Jesus guarda silêncio, o sumo sacerdote recorre ao nome do Deus vivo, o próprio Pai de Jesus Cristo, e diz assim: eu te conjuro. A expressão eu te conjuro era usada como um meio de obrigar alguém a falar a verdade diante de um tribunal, em nome de algo que o impelia, o obrigava coercitivamente a dar o testemunho. É o equivalente nos tribunais de hoje a dizer a verdade, nada mais do que a verdade, a nada além da verdade, nada aquém da verdade. E jurar isso baseado em algum código que faz um alinhamento obrigatório, uma coercibilidade a todos. Naquele tempo, o nome disto chamava-se conjuração, conjurar alguém. Dizia: jure em nome do Deus vivo, você é ou não é o Cristo? E aí Jesus quebra o seu silêncio. E veja o que é que ele diz. Tu acabaste de dizê-lo. Caifás, tu disseste. E eu vou dizer mais. Desde agora,
você vai ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, do El Shaddai, e vindo sobre a nuvem do céu. E aquilo era demais para o sumo sacerdote, porque afirmava duas verdades, preste bem atenção. A primeira verdade era que este que estava diante do tribunal de um homem, ou de homens, na verdade era rei. Porque ele diz: eu vos declaro que a partir de agora você vai ver o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso, um alto e sublime trono, reinando com ele. A mesma visão que tempos depois Estevão teve, só que no caso de Estevão, quando foi martirizado, o próprio Jesus já estava assunto aos céus e se levantava para receber o primeiro mártir da igreja cristã. Aqui, Jesus diz: a partir de agora saiba. Basicamente o que Jesus estava dizendo: olha, você pensa que você está me julgando? Pois eu vou lhe dizer, com o meu silêncio eu quis lhe dizer, mas você não quer ouvir. Pois agora eu vou dizer, com a sua palavra está dito e declarado que eu sou rei, e quem julga a quem sou eu e o meu Pai, o Todo-Poderoso, a vocês que estão me julgando. A reação do sumo sacerdote é aquela que nós já falamos. Eles se rasgam numa coreografia, numa macaquice, no mimimi, como a gente chama hoje, jogando para a torcida, para que todos ficassem consternados com aquela blasfêmia terrível, que nada de blasfêmia tinha, e se juntassem aos seus votos e votassem para matar Jesus. E assim é dito: que vos parece? E eles disseram: é réu de morte. Jesus fica em silêncio quando o coração está endurecido e ele sabe que não vai ouvi-lo. Mas ele fala para o coração endurecido quando precisa emitir juízo sobre este coração endurecido. O Natal não é um Natal de um doce Jesus bebê. O Natal não é um Natal de apenas um espírito natalino de fraternidade. Sabe, queridos, o Natal, para os homens a quem ele quer bem, diz a mensagem, é alegria, grande alegria. Mas o próprio texto, saído dos lábios da bendita Virgem Maria, diz que o Natal também é juízo. Se você me acompanhar e abrir a Bíblia em Lucas, logo no primeiro capítulo, você vai ver o que Maria diz quando canta o seu Magnificar. Ela diz no capítulo 1, verso 46, e aí você entende como o Natal também pode ser juízo, como a vinda do Filho do Homem também pode ser juízo. Porque ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E aí ela fala da misericórdia, que é a expressão do amor de Deus. A sua misericórdia vai de geração em geração. Sobre quem? Sobre aqueles que o temem. O Natal é alegria e misericórdia sobre os que temem ao Senhor. Mas veja no verso 51 que sobre aqueles que não temem ao Senhor, Natal é juízo. Porque diz o texto que ele agiu com seu braço valorosamente, verso 51. Dispersou os que no coração, veja o contraste, coração temente ou coração soberbo, aqueles que no coração alimentavam pensamentos soberbos, e derrubou do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Natal inverte as coisas como parecem ser, e aqueles que são ricos e poderosos e que pensam que estão julgando e dominando, na verdade estão sendo julgados e dominados pela vinda de um bebê que nasce num lugar humilde, de uma mulher humilde, de uma criança que era indefesa, mas que ali era o Deus Todo-Poderoso feito gente, despedindo vazios os que se achavam cheios.
destronando os poderosos e julgando aqueles de coração soberbo. Anos depois, a gente volta para a cena do sumo sacerdote. E o que está acontecendo? Exatamente aquilo que Maria profetiza nesse Magnificar. Porque ali está o sumo sacerdote e toda a corte do Sinédrio, os poderosos, os que estavam no trono, sendo julgados por Jesus, quando ele fala, depois de ter ficado calado. Eu perguntei no início dessa mensagem, como é que nós podemos entender o silêncio antissonante de Deus, não apenas para aqueles que estavam ali, que tinham passado 400 anos sem ouvir e agora ouviam, não apenas para os sumos sacerdotes e os sacerdotes que estavam ouvindo depois de terem ouvido o silêncio de Jesus, mas para nós. O que tudo isso representa para nós? Queridos, tudo isso representa para nós uma repetição de um procedimento de Deus, que sempre será um procedimento de alternar silêncio e voz, para que no silêncio nós sejamos levados ao arrependimento, para que na voz nós sejamos levados ao arrependimento, mas também para que no silêncio e na voz, nesse silêncio altissonante de Deus, nós possamos confiar toda a nossa esperança, humildemente nos méritos de Cristo, e ao invés de entender que Ele é inimigo nosso, porque nos confronta com os nossos pecados, nos entregarmos completamente a Ele, para que Ele reine em nós, mesmo que esse reinado em nós seja uma dor ao nosso orgulho, à nossa soberba e à nossa autossuficiência. Quando nós nos submetemos ao silêncio altissonante de Deus, nós estamos de alguma forma ecoando aquele ditado popular que fala quem pode, obedece quem tem juízo, ou manda quem pode, obedece quem tem juízo, para não usar aquele outro, que obviamente não se aplica a Jesus, que quando o jumento fala, os outros baixam a orelha. Numa linguagem mais própria, eu diria, quando Jesus fala, você baixa a orelha, porque com todo respeito, o jumento é você. Por que o jumento é você? Por que o jumento sou eu? Porque a Bíblia diz que nós somos assim. Quer ver? Tem certeza? Abra sua Bíblia no Salmo 32. Parece ser uma linguagem muito forte. Você todo perfumado, bonito, com essa camisa bonita, com esse vestido elegante. Vim para a igreja e o pastor lhe chamar de jumento. Mas abra no Salmo 32 e compreenda que não é, obviamente, que você é um quadrúpede, mas é que a sua natureza é assim, dura e resoluta, teimosa, como de uma mula. Salmo 32 é a história de como Davi agradece a Deus por ter seu pecado perdoado e sua iniquidade coberta, mas lá na frente, quando ele faz ou tira uma lição, uma reflexão e quer dar uma lição para nós, veja o que é que ele diz a partir do verso 8. Ele diz assim: instruir-te-ei, Deus falando por intermédio de Davi, como Deus falando cada um de nós, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aí o que é que ele diz no verso 9? O que é que ele diz no verso 9? Não sejais como o cavalo, ou a mula. Ele está nos comparando a um quadrúpede em que sentido? Porque sem entendimento precisam de freios e cabrestos para serem dominados, porque de outra sorte não te obedecem. Esse é o coração humano. Pouco importa se é sumo sacerdote, se é reverendo, se é senador, se é doutor, se é magistrado, pouco importa. O coração humano é incircunciso por natureza, teimoso e rebelde contra Deus.
E aí, por isso, no verso 10, ainda o Salmo 32, Deus adverte: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o assistirá. Sabe, queridos, nesse sinédrio havia um homem cuja misericórdia de Deus o assistiu. A gente faz as ligações da Bíblia, mas você se lembra em João capítulo 3, a história de um homem chamado Nicodemos? Lembra? Coloca aí a projeção, Esther, Nicodemos, ou melhor, João capítulo 3, verso 1. Nicodemos era do sinédrio. Não é certo, nem a Bíblia diz, que Nicodemos estava nessa sessão de julgamento de Jesus. Mas diz o texto, olha só, que ele era um homem dentre os principais dos judeus. E ele teve um encontro com Jesus muito tempo antes desse, também à noite. Porque diz o verso 2 que de noite ele foi ter com Jesus e lhe disse assim: e agora compare a linguagem do sumo sacerdote, a atitude do sumo sacerdote, com a linguagem de Nicodemos e a atitude de Nicodemos. Compare. O que é que ele diz? Rabi. Rabi significa meu mestre. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. O sumo sacerdote pergunta: tu és o Filho de Deus? Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Nicodemos, muito tempo antes de ver todos os milagres de Jesus, estava no início do ministério de Jesus, está em João capítulo 3, no comecinho, ele já tinha chegado à seguinte conclusão: mestre, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. E qual era o fundamento para essa certeza? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Você entendeu agora o Salmo 32, quando o Senhor diz: não sejais como Caifás, uma mula, um jumento religioso, formado em teologia, mas que não conhecia nada de Deus, porque o coração dele era duro e incircunciso, o que prova para nós que religiosidade não adianta se o coração do homem continua intocado pela graça de Deus. Compare agora Nicodemos. Tinha certeza, convicção, simplesmente pelo que via Jesus falar e fazer, sinais. Eram sinais de que ele era o mestre, de que ele era o Filho de Deus. E aí você entende, porque Nicodemos é um homem a quem Jesus fala e conversa. Você já leu o capítulo 3 de João? Pense numa conversa longa, parece o pastor Robson conversando. E vai e volta, e usa metáfora, e usa parábola, e usa isso, usa aquilo outro, até o ponto de ficar claro que Nicodemos precisava nascer de novo. O texto não diz se ele nasceu. A tradição diz que ele se tornou um discípulo no meio do sinédrio. Agora veja o sumo sacerdote. Anás e Caifás e aqueles sacerdotes foram julgados por Deus, porque em dado momento do tribunal, os outros evangelhos nos relatam, quando é pedido a eles que definissem se Jesus morreria ou não, eles têm a louca, nécia ideia de dizer o seguinte: caia sobre nós e sobre nossos filhos toda maldição se estivermos fazendo injustiça contra este homem. Era provavelmente o ano 30 depois de Cristo. No ano 64, os romanos tomam, um pouco antes do ano 64, que foi quando houve o incêndio de Roma, os romanos tomam Jerusalém, destroem os muros, destroem o templo, profanam o templo, e o sinédrio de Israel é totalmente desfeito. Porque quando o homem não quer ouvir o silêncio de Deus,
Deus pode falar, e a fala dele será uma fala de juízo, a não ser quando este homem é temente ao Senhor, ouve a sua voz, e Deus manifesta para ele a sua misericórdia. Que sejamos estes homens e estas mulheres tementes a Deus, para que no meio de uma multidão de pessoas que não têm temor algum ao Senhor e que não cansam de pecar e inventar maneiras de pecar contra Deus, acabam por trazer juízo para toda uma nação. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e responda a Deus aquilo que lhe vem à mente e ao coração quando você ouve esta palavra que Deus trouxe para você. Todos nós ouvimos Deus falando, mesmo por intermédio deste homem falho e imperfeito, que sou eu, porque Deus usa homens falhos e imperfeitos. Mas se você ouviu a voz de Deus em algo que Deus falou ao seu coração, confrontou o seu coração, para que você tome uma atitude de, ao invés de fazer ouvido de mercador ao que Deus está falando, mesmo quando Ele está em silêncio, se você ouviu para que se torne um homem temente ao seu nome e receba dele misericórdia, expresse agora, numa oração sua, e somente sua, a este Deus que está aqui presente. Nós vamos ter alguns momentos de oração pessoal, privativa. Diga a Deus aquilo que lhe vem à mente, em resposta ao que Ele falou ao seu coração. Oh Deus amado e querido Pai, nós te agradecemos porque mesmo quando Tu calas a Tua boca e fazes silêncio, há uma mensagem, há um sentido que confronta o nosso ego, que confronta a nossa soberba e autossuficiência, que confronta a nossa natureza humana, pecaminosa e rebelde, teimosa como uma mula. Mesmo o Teu silêncio é um silêncio altissonante. Ajuda-nos a ouvir quando aparentemente Tu não falas conosco e Tu estás falando. Quando as circunstâncias se transformam em barreiras e nós ficamos batendo cabeça na parede, teimando contigo, ao invés de nos dobrar submissamente diante de Ti. Que não haja no nosso coração a impiedade, a hipocrisia, a falsidade. Que não haja no nosso coração a falta de temor ao Teu nome, como houve no coração daquele sinédrio, daquele homem Caifás, daquele homem Anás. Mas que mesmo no meio de homens de lábios impuros, de ouvidos tampados, de corações duros, nós possamos ser da turma de um Nicodemos que Te busca mesmo na noite, com o coração desejoso de Te conhecer mais e mais e mais, de ouvir as Tuas vozes, reconhecer os Teus sinais, de que Tu és o Filho de Deus e que o Natal que mais uma vez vamos comemorar, não é o Natal de um bebê indefeso, mas de um rei que se fez carne e habitou entre nós e que vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E esta glória subordina, submete tudo que nós somos e temos. Dá-nos temor ao Teu nome. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.